A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia. Hoje, quinta-feira, dia 30 de março de 2023. São 18 horas e 6 minutos e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo de batalha espiritual. Já estamos quase terminando a apostila 1. Vamos começar a digitar a apostila 2 para poder dar continuidade. Ainda tem a apostila 2. Eu creio que esse ano ainda vamos passar o ano todo estudando sobre batalha espiritual. E quando acabar a apostila 2, pedir a Deus que dê mais coisas, porque é um assunto que não tem fim. Porque estamos vivendo batalha espiritual, né? Desde Gênesis, não é agora, é desde Gênesis que foi travado uma batalha espiritual entre a igreja e o reino das trevas, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Eu vou pedir que o pastor José Arthur faça uma oração inicial. Estamos aqui com a Fabiana, nossa amada irmã aqui do Rio de Janeiro, na sala Google Meet. E esse estudo também, ele será editado e enviado posteriormente para o YouTube. Amém. Pastor José Arthur pode fazer uma oração inicial. Amém, Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos faz andar de pé, Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra, ai de nós se não fosse a Tua palavra, Pai, para nos sustentar, para nos guiar, para nos mostrar o caminho da verdade. Que essa noite, Pai, o Senhor venha armar o Teu povo com as armas espirituais de guerra para destruir fortalezas, destruir ninhos do inimigo. Ó Senhor, nos ajude a ministrar a Tua palavra autêntica e genuína que vem do Teu coração, Pai. Que nós diminuamos, que o Senhor cresça, que somente o Espírito Santo venha governar este estudo bíblico. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Nós te louvamos. Abençoa cada vida que vai participar desse estudo. Abençoa a Fabiana, Senhor. Dê graça, direção à sua vida, ao seu filhinho. Senhor, em nome de Jesus, e a todos aqueles que forem participar posteriormente e ouvirem posteriormente através da postagem, Pai. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós começamos a estudar semana passada, né, no dia 24 de março de 2023, armas demoníacas para paralisar, para nos paralisar, tentar nos paralisar, né? É verdade. E não só tentar, se nós não vigiarmos, orarmos e tivermos entendimento, pode realmente vir a nos paralisar. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no Antigo Testamento. Neemias capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Você pode ler, pastor? Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Amém. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Você quer comentar, pastor?
Exatamente quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a se aproximar da palavra de Deus, o inimigo não vai ficar satisfeito e vai fazer tudo para te parar. Eu queria que você entendesse, meu amado e minha amada, que o inimigo não vai te parar porque você vai aos cultos unicamente. Porque você vai ao templo, a todos os cultos da igreja. O inimigo quer te parar quando você tem uma dedicação completa à palavra de Deus. Quando alguém se interessa, quando alguém tem fome da palavra, prepare-se. O inimigo está com muita fúria contra a tua vida. Eu quero atentar para alguns detalhes desse texto. Tobias, Sanbalat, Tobias, Gesem, eles especificam o reino das trevas. Veja bem, o reino de Deus é formado por Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo, uma trindade, 3 em 1. É verdade. Veja que o número de homens que aparecem aqui no versículo 1 de Neemias 6, simbolizando o ataque das trevas para paralisar a obra de restauração da cidade de Jerusalém através da vida de Neemias e de todos que o estavam auxiliando, são 3. Sanbalat, Tobias e Gesem. Porque a luta é tete a tete. Assim como nós temos Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo conosco, vem contra nós uma atuação maligna para tentar nos paralisar em termos de relacionamento com Deus Pai, em termos de relacionamento com Jesus Filho e em termos de relacionamento com o Espírito Santo. Porque a edificação da cidade de Jerusalém, que é colocada aqui em Neemias capítulo 6, aliás, no livro todo de Neemias, foi algo físico. Jerusalém era uma cidade física que tinha muros e que tinha portas. Só que ela profetiza, ela simboliza para nós que hoje nós somos casa viva. A igreja é a cidade viva. E a igreja são vidas. Então, cada um de nós somos uma cidade onde o Senhor habita, uma casa onde o Senhor habita que precisa ter muros e portas. Então, assim como aqui em Neemias, a restauração e a reedificação eram dos muros e das portas, muros que foram derrubados e portas que foram queimadas da cidade física de Jerusalém, hoje, batalha espiritual é travada para tentar impedir a restauração e a reedificação dos muros de proteção e das portas de entrada e saída da nossa vida espiritual. Eram eles 3 e muita gente mais, né? Porque ele fala Gesem, Sanbalat, Tobias e o restante dos nossos inimigos. Esses 3 aí eram os principais. Eram os líderes. Assim Assim como existe Deus Pai, Jesus Filho, Espírito Santo e os anjos. Isso. Aqui tinha Sanbalat, Tobias e Gesem e os seus auxiliares, né? É verdade. Agora, o que eles souberam? Estamos em Neemias capítulo 6, versículo 1, página 34 da apostila. O que eles falaram? Quando eles souberam que quem? Neemias. Mas Neemias não fez isso sozinho. Ele fez isso com a ajuda de outros homens. Se você lê Neemias todo, né? A gente está estudando Neemias agora, eu resolvi estudar Neemias também. Você vê que cada família estava reconstruindo o muro defronte de sua casa. Exatamente. Então, isso significa que a igreja ela é restaurada quando cada um de nós somos restaurados. E isso é muito importante falar, porque tem gente que acha que a igreja é lá o local onde
você congrega, local físico. E aí não, eu estou envolvido com a restauração da igreja. Estamos trocando o chão, pintando a parede, botando portas novas. E quem está me ouvindo vai rir de mim. Que isso, pastora? Mas eu já ouvi isso. Eu já ouvi de púlpito lideranças falarem: vamos participar da restauração da nossa igreja. Vamos ajudar financeiramente para pintar o chão, para botar chão novo, para pintar a parede. A campanha do ar-condicionado. A campanha do ar-condicionado, a campanha do banco. Quem já não ouviu isso? Eu já. Das cadeiras, do microfone. Então, e coloca isso com o título de que isso é restauração, e não é. A restauração da igreja é a restauração da vida espiritual de cada um de nós, porque a igreja é formada por cada um de nós. O Senhor está restaurando a minha igreja. Como, meu irmão, minha irmã? Cada um de nós estamos reaprendendo a orar, a ler a Bíblia, a buscar o Senhor. Estamos crescendo espiritualmente. Oh, glória a Deus, isso é restauração. E essa restauração é que sofre ataque do inimigo. O inimigo não vai resistir à reforma física de templo construído por mãos humanas. Ele vai resistir à restauração de vidas. E aí, quando fala aqui que o muro... Eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha no muro. Isso é algo físico aqui em Neemias, mas aponta para o espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos investir pesado, de uma forma maciça, na restauração dos nossos muros. Amados e amadas, estamos vivendo momentos críticos não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu não estou falando só de política, porque se o problema fosse só político, nós estávamos bem. Mais grave do que política é a quebra de princípios morais, a desestruturação da família. Um ataque maciço na vida de jovens e crianças. Quem não está enxergando que isso está acontecendo? Então... E isso, o inimigo não está atacando o ímpio, porque o ímpio já está nas garras dele. Nós temos que orar para que ímpios sejam libertos. Mas ele está penetrando no meio da vida de cristãos, trazendo princípios errados, atacando casamentos, atacando crianças, atacando jovens de famílias cristãs. Por isso a importância de nós estarmos reconstruindo o muro, fechando todas as brechas. Precisamos ser humildes, suficientemente humildes para entender: tem essa brecha aqui, essa área da minha vida espiritual está péssima, eu preciso investir para que isso seja restaurado. Exemplo: eu estou orando pouco, eu preciso orar mais. Eu estou lendo pouco a Bíblia, eu preciso ler mais. Eu tenho falado muito mal dos outros, eu preciso aprender a não fazer isso. Eu tenho murmurado muito, eu vou parar com isso. Mas na força do Espírito Santo você escolhe e o Espírito Santo capacita. E tantas outras áreas da vida espiritual. Isso é restaurar o muro, reconstruir o muro de proteção até que não fique nenhuma brecha. E quando eles souberam disso, então eles mandaram a mensagem: escuta, vem bater papo com a gente. Né? Repaginando o que foi dito aqui desce aí da obra. Não falou sobe, falou desce. Subir, o inimigo estaria acima de nós, nos chamando para um nível mais alto. O inimigo não nos chama para o nível mais baixo. Ele nos chama para bater papo no nível mais alto, para o nível mais baixo, abaixo do nível de Deus, abaixo do nível do reino de Deus. Tanto que Neemias respondeu: eu não posso descer. Eu estou executando um grande projeto. Qual era o projeto? Reconstruir os muros sem brecha e fazer novas portas que estavam queimadas. E aí ele falou: eu tô envolvido em algo maior com Deus. Não tenho tempo para bater papo com o inimigo. Eu não tenho tempo, porque bater papo com o inimigo é descer. Jesus não bateu papo lá quando ele foi tentado
na tentação no deserto. O inimigo veio com uma proposta e ele rebateu a proposta com a palavra. Acabou. Ele não tentou se justificar, ele não ficou usando argumentos humanos, ele não bateu papo com o inimigo. Quer falar muito? A estratégia, na verdade, nunca mudou, né, de Satanás. É sempre a mesma estratégia. Vamos bater um papinho. Isso vem lá desde Gênesis. A serpente tentou dialogar, né, com Eva, né, para enganá-la. Então nós vemos aí que a estratégia satânica não muda nunca. Vamos bater um papinho? Vamos bater um papo aí? Preciso conversar com você. O inimigo sempre joga com meias verdades e mentiras. Ele mistura uma verdade com uma mentira, né? É aquela questão... confusão mental. Confusão mental. Não é verdade que vocês não podem comer ou podem comer de toda a árvore do jardim? Né? E veja bem, diz no versículo 4 que eles insistiram, 4 vezes mandaram a mesma mensagem. Nossa. Posso falar? Vou falar uma coisa. O reino das trevas, Satanás e os demônios, eles conseguem ser mais perseverantes do que a igreja. Na hora de atacar, eles não desistem facilmente. E às vezes a igreja, na hora de orar, na hora de interceder, de ler a Bíblia, desiste facilmente. É verdade. Nós temos que chegar ao nível de perseverança que o reino das trevas tem. É verdade. Né? Aí fala aqui na apostila. O inimigo nos convida para conversar, quando, através da confusão, não consegue nos paralisar. Ele tenta gerar confusão, Isso. Colocar um contra o outro, confusão mental, confusão emocional. Quando ele não consegue, aí ele chama para bater papo. Ele tenta travar um diálogo sutil, que é sutil, é disfarçado, parecendo um diálogo normal, coerente, com aparência de ajuda. Ele oferece ajuda. O inimigo sabe quando a gente está triste, quando a gente está questionando alguma coisa, quando a gente não está entendendo por que aquilo está acontecendo. Ele aproveita esse momento frágil das nossas emoções para bater um papo de autoajuda. Vem cá, eu posso te ajudar. Eu acho que eu tenho a solução para o seu problema. Começa com bajulação. Ô campeão, vamos conversar? Olha, eu sei que você é um homem, mulher de Deus, mas olha aqui, você já olhou para essa solução aqui? Parece coerente. Só que ele usa um linguajar na primeira pessoa. Porque se ele usar uma linguajar na segunda ou terceira pessoa, você vai reconhecê-lo. Então o linguajar dele é, por exemplo, eu estou chateada porque a Bíblia diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades e, por exemplo, pagar uma conta de luz é uma necessidade básica de todo ser humano. Tá cara pra cá. E aí não tenho dinheiro para pagar e podem vir cortar a nossa luz. E aí passa na minha cabeça e eu verbalizo, porque o inimigo só sabe se a gente verbalizar, ele não consegue entrar no nosso pensamento. Mas quando a gente verbaliza, mesmo que baixinho, poxa, Senhor, o Senhor diz que supre minha necessidade. Senhor, abre as portas para que eu pague essa conta. Até agora nada. Eu não estou entendendo. Quantas vezes a gente fala assim com o Senhor? Né? Em qualquer... Desabafa, né? Desabafa. Só que o inimigo usa esse momento de desabafo e vem na nossa mente, na primeira pessoa. Para que eu fui confiar, né? Será que vale a pena confiar? Será que Deus se importa comigo? Eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Isso não é você que está pensando, porque você tem o Espírito Santo. São palavras jogadas na sua mente, na primeira pessoa, para que o inimigo convença que é você que está pensando isso e que isso é até coerente. Aí quando ele convence que isso é coerente, estou dando um exemplo, aí ele te lança outras coisas na primeira pessoa. Que tal você pedir um empréstimo? Não, eu acho que eu vou pedir um empréstimo num banco, mas eu vou me endividar, mas é melhor, peço empréstimo, depois eu pago parcelas. Ai, acho que eu não vou esperar mais não. Poxa, mas pedir empréstimo vai me enrolar, mas eu acho que é a melhor solução.
Deus não falou isso para você. Você está conjecturando que essa é a melhor solução, mal sabe você que o inimigo quer te enrolar mais ainda. Eu dei um exemplo financeiro, mas em todas as áreas é assim. O inimigo lança pensamentos na primeira pessoa, não é vontade de Deus, para você tomar decisões fora da vontade de Deus e minar a sua vida espiritual. A guerra é muito acirrada. É verdade. Né? Quantas vezes eu verbalizei um desânimo ou uma tristeza por alguma coisa e vem na primeira pessoa, é melhor parar, é melhor não fazer mais. Nossa, eu já perdi a conta. Qualquer área. Né? Ah, não vou procurar mais essa pessoa, não vale a pena. E aí você, quando faz isso, o inimigo aplaude. Consegui. Né? Então é guerra espiritual. E a guerra espiritual, ela atua muito mais na área psicológica do que na área física. É muito mais do que uma dor física. É uma guerra psicológica. É verdade. E aí fala aqui. Ele tenta travar um diálogo sutil com aparência de ajuda, pura ilusão para tentar atrasar a vontade de Deus. Nunca pare para dialogar com as trevas. Estou lendo a apostila. Essa conversa vem através de pensamentos externos que parecem internos e, se agasalhados, criam raízes, mudam maneiras de pensar, geram reações emocionais fora da vontade de Deus. E vem então o enfraquecimento de viver a vontade de Deus. Você nunca fica desmotivado de viver a vontade de Deus de início. Primeiro vem os pensamentos, vai mudando a sua maneira de pensar, mexe com as suas emoções, te leva a reagir emocionalmente de uma forma errada, fora da vontade de Deus. E aí então vem o enfraquecimento espiritual. É verdade. Precisamos resistir ao diabo e ele fugirá, né? Fugirá de nós, nos utilizando de armas espirituais como é que a gente resiste ao diabo? Tá amarrado? Vou falar o dia inteiro tá amarrado. Fica falando o dia inteiro tá amarrado, quem vai acabar amarrado é você. Não, você resiste às armas espirituais do inimigo, pensamentos errôneos, emoções errôneas, com leitura bíblica, porque Jesus resistiu ao diabo no deserto, não foi com estar amarrado. Em nenhum momento eu vi Jesus falar para Satanás, você está amarrado, em nome de Deus. Não, ele está escrito, está escrito, está escrito. Só a declaração verbal com fé e segurança da palavra de Deus vai destruir as armas do inimigo contra você. É verdade. Não tente argumentar com suposições, argumentos humanos, achismos, porque ele vai rir da sua cara. Raciocínios. Né? Use a palavra de Deus. E para usar a palavra de Deus tem que ler. Você não sabe quando o ataque vem. Ninguém se prepara para atirar no inimigo na hora. Você já tem que estar com a arma na mão. Exatamente. Já engatilhada. Por isso que a palavra de Deus, habite ricamente a palavra de Deus no seu coração. Né? Ah, por que eu tô lendo tanta Bíblia? Eu não tô sofrendo tanto ataque, mas virá. Se não veio, virá. E você tem que estar armado. Né? Oração. Orar sem cessar, comunhão com Deus, né? Chorar na presença de Deus, ouvir Deus, rir na presença de Deus, deixar Deus tratar as suas emoções, adoração. Adoração, então, se você está com vontade de quebrar a casa de raiva, comece a adorar. Começa a adorar, o ambiente muda. O inimigo ele é alérgico a louvor e adoração ao Senhor. E ter a armadura espiritual no lugar, que nós já falamos sobre a armadura, né? Sobre o capacete, a couraça, né? Os sapatos, o cinturão,
o escudo e a espada. Muitos cristãos viraram pedras paralisadas. Nós precisamos ser pedras para edificar e o muro crescer. Mas tem muita gente com o muro da sua vida parado há anos. Já viu aquelas obras embargadas por causa de algum problema na justiça, que fica só aquele tijolo lá? Aí enquanto tá só parado é uma coisa, pior é quando tá parado e começa a entrar mendigo, drogado, tudo lá dentro. Exatamente isso. Obra espiritual na sua vida parada é lugar para entrar demônio mendigo, demônio traficante, trazer drogas para dentro. Sabe o que é isso? É o religioso. Por que o religioso acaba agindo igual o ímpio? Porque é uma obra paralisada, habitação para o inimigo. Então, desenvolver a vossa salvação. Se você não desenvolve a salvação, ela fica estagnada, a tendência é recuar. Qual é a tendência de uma obra paralisada? Os vergões da obra enferrujam, os tijolos começam a quebrar. Não é? No natural não é assim? Uma obra parada que ninguém está morando começa a se autodestruir. O tempo, a tempestade vai acabando com aquela obra. É assim alguém paralisado, que não desenvolve, que não lê a Bíblia, que não ora, que não está crescendo espiritualmente. É uma obra parada. Vem os ventos, vem as chuvas, que são os problemas da vida, começa a cair tijolo, a argamassa, o cimento que une um tijolo ao outro está velho, começa a rachar e quebrar. Os vergalhões que sustentam a obra começam a envergar porque enferrujam. É igualzinho na vida espiritual. Então diz aqui, são pessoas que foram salvas, são salvos, vão para o céu, né? Se não se desviarem, tem um perigo de se desviar, mas se não se desviar, eles até vão para o céu, mas eles não vivem a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as suas vidas. Vive uma vida cristã mesquinha, medíocre, sem experimentar o melhor de Deus, sem cooperar com o coração de Deus, sem viver a vontade de Deus. Eles não entram na dimensão que Deus havia planejado para elas. Não crescem espiritualmente, são nanicos espirituais. Quer falar, amor? Vamos para a página 35. Agora nós demos uma introdução que existem armas que nos paralisam, que tentam nos paralisar. Agora nós vamos ver cada uma. Só para você ter ideia, as armas que tem aqui, a gente vai falar sobre medo, condenação, confusão mental, prender as emoções, mentiras a respeito de você mesmo, problemas pessoais que nunca se resolvem, palavras negativas de incredulidade. Coisa pra caramba. Hoje nós vamos começar a falar sobre o medo. Que isso, pastora? Tem cristão com medo? Ah, rodo. E a Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora o medo. Se a pessoa está debaixo de um medo que paralisa, é porque ela não está experimentando o perfeito amor de Deus. É verdade. Então eu vou pedir que a Fabiana, se ela puder, não sei se ela está ocupada preparando a malinha, que a Fabiana vai... Pode? Quero dar um testemunho aqui de cristão, viu? Isso é um testemunho de cristão, né? Dai honra quem tem honra. A Fabiana, uma mulher de Deus, está abrindo mão de dormir na sua casa para dormir no hospital acompanhando uma irmã que foi operada. Isso é cristianismo. É verdade. Amém. Cantar no coral é fácil, abrir mão do seu sono para ficar no hospital com alguém é que é o verdadeiro discipulado. Então vamos lá, dai honra a quem tem honra, né? Então vamos lá, Fabiana, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 4, 16 a 18. Pode ler, amada. Tem que ligar o microfone, tá?
gente não está ouvindo, amada. 1 João 4, 16 a 18. 1 João 4, 16 a 18. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos Deus, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tão claro esse texto, né? Agora, quando é que nós aprendemos a confiar no Senhor? Quando conhecemos o amor de Deus. E o amor de Deus é conhecido nos cultos? Só que não. O amor de Deus é conhecido num relacionamento íntimo e pessoal e crescente no dia a dia. Por isso, o cristão que não tem leitura bíblica aos pés do Senhor, que não tem uma vida de oração, que não é um adorador quando está lavando a louça, quando está arrumando a casa, quando está digitando, quando está fazendo as coisas, até mesmo no trabalho, se for um trabalho que você está ali, um estoquista, não está lidando pessoalmente com as pessoas, até um balconista, se não está atendendo ninguém, ele fica balbuciando um louvor, ao invés de estar batendo papo furado falando da vida dos outros, ele balbucia um louvor. Até aparecer um cliente ou alguém na loja, né? Você é um vendedor de loja. Em vez de ficar ali na porta papeando com todo mundo que está passando, que tal você ficar louvando baixinho? Baixinho. Não é alto, que seria falta de sabedoria. Baixinho, né? Balbuciando o louvor. Está chegando aos céus. Então, se você é um adorador, e adoração não é só cantar louvor, adoração é obediência. Então, se você é um adorador, é um leitor que valoriza a palavra de Deus e é um homem e mulher de oração, então você está conhecendo a Deus, o amor de Deus. E aí então você aprende a confiar nele. É verdade. Você pode frequentar 365 cultos e não aprender a confiar em Deus. Então, e aí quando você não confia em Deus, você não experimenta o amor de Deus, qualquer coisa te paralisa com medo. Tem medo de tudo. Vive debaixo de medo. Tem medo até de fazer a obra de Deus. Não, eu não vou evangelizar não, porque vai que eu pego algum endemoniado, o que eu vou fazer? Não, eu não. Eu e o pastor Zé Arthur, nós já evangelizamos no Buraco Quente. Lá na Mangueira, né? Lá na comunidade, que agora tem que falar comunidade, né? Mangueira. Da Mangueira, aqui no Rio de Janeiro. Não sei quem já ouviu falar. E o Buraco Quente é o lugar de maior tráfico de drogas, quase que do Rio de Janeiro. Ali é muito tráfico de drogas. Na época, então, nessa época era muito. Há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás. E na entrada desse lugar, Buraco Quente, assim como na entrada do Jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins com espada reluzente. Na entrada do Buraco Quente tinham dois homens com um R15 reluzente. E com aquela camisa no rosto. E com a camisa no rosto, e aí a gente tinha que mostrar a Bíblia para entrar, senão era fuzilado ali mesmo. Por isso que era Buraco Quente, que a coisa era quente. Então, nossa, você vai evangelizar nesse lugar, você não ama a sua vida? Não, eu amo as vidas. Então, as pessoas têm medo de tudo. Né? E agora então, com essa pandemia, né, que apareceu, as pessoas têm medo até de pegar outras enfermidades e tudo, né? Vou dar outro exemplo. Você não tem medo de gastar sua reserva comprando Bíblia e dando para os outros, ou mandando apostila? Você não vai faltar para você comprar comida amanhã? Amanhã Deus proverá. É não viver debaixo de medo. Não, mas é a sua reserva. Eu não preciso de reserva, eu preciso fazer a obra de Deus. Então, as pessoas estão vivendo debaixo de medo. Não,
Ter a minha poupança é mais importante do que ajudar alguém que está precisando. Se eu tirar da minha poupança, vai me fazer falta. Deixa o irmão passar fome, o problema é dele. É movido pelo medo. Tem egoísmo também, mas é medo. Medo de faltar, medo de não ter, né? Vive debaixo de medo. E o que mais prende o ser humano no medo é o dinheiro. É verdade. Por isso que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o medo de não ter. Inclusive o medo também está muito ligado à ansiedade, né? A Bíblia fala que lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então há uma grande relação entre o medo e a ansiedade também, né? Exatamente. Então fala aqui, nós já lemos, né, do 16 ao 18, a Fabiana leu, diz na apostila, na página 35. Deus é amor. E quem paralisa no medo não aprendeu a confiar no amor de Deus. O medo paralisante gera tormento interior. As pessoas que vivem com medo, elas são atormentadas, já viu? Vivem reclamando, vive chorando. Chorar é humano, mas viver chorando, viver nervoso, viver irrequieto, né? O medo de falhar, né? O medo de fracassar. Não, eu não vou evangelizar a pessoa, não, porque se ela não entregar a vida dela a Jesus, eu vou pagar mico. Eu vou falhar. Então não vou falar de Jesus para ela, não. É melhor ficar calado. O medo. Não, eu não vou compartilhar esse estudo com aquela pessoa, não, porque ela pode dizer que não quer. Eu vivo falando que o não a gente já tem. A gente tem que lutar pelo sim. Tem medo do não. O não você já tem, amado. A pessoa não querer entregar a vida a Jesus, a pessoa não querer receber o estudo, a pessoa não querer te ajudar, a pessoa não querer te ouvir, você já tem o não. Pare com isso, lute pelo sim. Se você receber o não já era esperado. Você tem que lutar, orar e operar em prol do sim. E esse medo paralisante, né, que gera tormento interior, aqui nós estamos nos dirigindo àqueles que entregaram a vida a Jesus, né? Só que se você ainda não entregou sua vida a Jesus, já que essa palavra é postada também, né? Eu lamento informar, meu amigo, minha amiga, o medo vai fazer parte da sua vida diariamente. Vai te perseguir e vai te alcançar, né? Porque sem esperança na vida, só resta o medo para você. Só resta o medo do futuro. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois? O que vai acontecer daqui a um mês? O medo é a comida diária daquele que não segue a Jesus e não pode ser para aquele que segue a Jesus Cristo. O ímpio que não tem Jesus, ele tem medo de tudo. Medo de não ter dinheiro, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de tudo. E aquele que é cristão, mas que não está desenvolvendo a sua vida espiritual, tem medo de fazer a obra de Deus, não tem intrepidez, né? Por exemplo, o inimigo está desde ontem mandando um recado claro para mim. Ontem eu bati a cabeça aqui que eu podia ter morrido. Foi algo muito sério. Hoje eu queimei minha mão no forno e picando legume tirei um pedaço do dedo com a faca. Meu Deus. Então isso é um recado claro, tipo assim, eu estou aqui, estou te resistindo. E aí eu respondo, eu também, que engraçado, né? Você resiste daí, eu resisto daqui. Então vamos lá. Eu tenho o Senhor dos Senhores, você tem um Senhor falido. Então vamos ver quem vence a parada. É verdade. Eu não tenho medo de lutar, né? Eu posso me machucar, levar tombo, porque o cristão não está imune, né? A Fabiana mesmo hoje vai ficar com uma irmã que é uma mulher de Deus e que teve câncer, operou câncer. Então o cristão ele não está imune a ter problemas de saúde, a levar um tombo, a sofrer. Eu já sofri 8 cirurgias e 2 acidentes de carro, um quase mortal.
Aliás, eu tenho uma história de resistência um pouquinho grande, extensa. Então, mas eu não... Se toda honra e glória a Deus, mas eu me recuso a paralisar no medo. É verdade. Pelo contrário, quanto mais ataca, mais eu vou pregar. Ele não aprendeu isso. Atacou, eu prego. Atacou, eu prego. Prego mais. Prego uma, vou pregar duas, hein? Vou evangelizar mais. Vou fazer mais. Com dedo, sem dedo, queimada ou não queimada. Vamos embora. Então, nós precisamos parar com medo. Ataque vamos ter sempre. Se você achar que porque está sendo atacado é melhor parar, você não aprendeu o que é confiar no amor de Deus. Pelo contrário, quanto maior o nível de ataque e resistência, mais emocionante fica, porque significa que você está na vontade de Deus. Está agradando a Deus. Né? E as perguntas do medo são também na primeira pessoa. E se não der certo? E se nada acontecer? Na verdade, expressam o medo que Deus... O medo... Eu acho que eu digitei errado aqui. Na verdade, expressam medo... Que Deus venha falhar. De que Deus venha falhar conosco. É isso mesmo. É o medo, será que Deus vai comigo? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus me ama? Será que Deus se importa? Sempre será. É o medo. E esse medo paralisa. Medo que Deus não cumpra o que prometeu. Medo que Deus não vai suprir. Medo que Deus não conceda a sua graça. Medo que Deus não abençoe. Medo de fluir nos dons espirituais. Medo de adorar a Deus e ter experiências sobrenaturais. Isso então acontece de montão. O pastor gosta muito de falar sobre isso. Fala aí, pastor. O que tem acontecido ultimamente em relação ao medo de fluir, né, na presença, medo de adorar, medo do sobrenatural? Nós participamos de uma igreja local, obviamente por motivos éticos, eu não vou citar o nome do local, em que nós tentamos inserir neste lugar louvores de adoração. E até fluir em cânticos espirituais. E fluir em cânticos espirituais. O que aconteceu? As pessoas ficaram com tanto medo do sobrenatural de Deus, né? Quando vê aquela presença maravilhosa chegando, né? Sabe o que as pessoas faziam? Começava a bater palma. Bater palma é errado no templo, pastor? Não, não é errado. Existe um momento de celebração, existe um momento de alegria que você bate palmas para Jesus, né? Mas existe um momento de adoração profunda, em que Deus quer falar ao seu coração e você está lá batendo palma com medo do sobrenatural de Deus. E aí, quando Deus não se manifesta, lamento, não tem mais unção. Não tem mais unção. As cenas de adoração em Apocalipse, você não vê nenhum anjo, nem os 24 anciãos, nem os seres, né? Seres viventes. Seres viventes batendo palma. Sempre se prostrando. Sempre tirando a coroa e colocando diante do trono. Sempre prostrados diante do Senhor. Porque a adoração fala de intimidade com o Senhor. E a igreja precisa chegar ao nível de adoração. É verdade. Né? Eu jamais vou esquecer essa experiência quando o grupo Diante do Trono, no seu auge, né? Veio aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. E nós fomos lá e tava um nível de adoração profunda, todo mundo prostrado. Foi lá no início, quem pegou o início do Diante do Trono, né? E estavam entregando uma palavra profética que está se cumprindo no Rio de Janeiro. Naquela época, eu lembro. E nós chegamos atrasados, chegamos nesse momento e eu já cheguei me prostrando e adorando ao Senhor. Quando do meu lado levanta um abençoado do Senhor, nem me lembro se era um irmão ou uma irmã. Ô moço do cachorro quente ou da batata frita, aqui. E quando olhei aquilo, eu chorava compulsivamente. Falei assim, estamos no meio de uma adoração. O Senhor está trazendo uma palavra e Ele está pedindo cachorro quente. Isso mesmo. Aí você fala, ai que horror. Mas
está lá no culto. Começa a adoração, aí você vê irmãos conversando, se levantando, Olhando o celular, mexendo na bolsa. Quando na verdade o que eu mais quero é me prostrar no chão. Eu já fiz, eu não tenho vergonha, né, amor? Eu já fiz em cultos de me prostrar no chão e as pessoas me criticarem, eu tô nem aí. Eu não tô nem aí, eu ando contra a correnteza, nado contra a correnteza. Se eu quiser adorar o Senhor, eu vou adorar e ponto final. Entendeu? Então, adoração, nós já tivemos experiências de adoração aqui em casa, né, amor? Não estávamos dentro de templo, não. De ver rios passando aqui no chão da sala. De ver os pés do Senhor entrando na nossa sala e botando a mão na nossa cabeça. De ver anjos passeando na nossa casa. Isso é o sobrenatural e as pessoas têm medo disso. Medo de experimentar, mas ninguém experimenta o sobrenatural quicando, conversando. Você experimenta o sobrenatural se prostrando diante do trono em adoração. A coisa foi tão grave naquela época, né, do Maracanã, né, do Maracanãzinho, que a irmã que estava ministrando a palavra profética interrompeu a palavra profética para dar uma bronca no povo. Para pedir silêncio. Então, isso é uma coisa antiga, né? As pessoas têm medo de adorar a Deus e ter experiências sobrenaturais, medo de prosseguir no que Deus mandou fazer. Quando Deus mandou fazer algo, por exemplo, Davi, quando ele foi ungido rei, ele era um meninote. Até ele ser colocado como rei, ele passou por uma história muito linda. Perseguido por Saul no meio de cavernas, fugitivo, tratado, sendo perseguido como um cão era perseguido. Aí você olha isso, Davi podia ter desistido. Poxa, Deus me unge rei, promete que eu vou reinar sobre Jerusalém? E o que eu experimento é ficar dentro de caverna fugindo de Saul? Que história é essa? Eu vou desistir disso. Não parece. Deus blefou. Só que não. Porque entre Deus prometer e se cumprir, tem uma estrada a ser trilhada. E você não pode ter medo de trilhar essa estrada de preparação. Então as pessoas têm medo. Deus prometeu, nada aconteceu, não vou prosseguir. E aí perde a vontade de Deus. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo não quer levar você a chorar, ele não está nem aí pro seu choro, ele quer te levar a paralisar, a não viver a vontade de Deus. Exatamente. 47 minutos pregando, ainda temos mais 13 minutos. Então vamos lá. Vamos saudar aí a nossa irmã Auricélia, que está aí conosco. Deus te abençoe, amada. Deus te abençoe. Então, Maria, você pode ler pra gente Mateus. Quem leu 1 João 4, 16 a 18 foi a Fabiana. Agora Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Evangelho de Mateus. Fabiana, quando você tiver que sair, filha, você pode sair, tá, minha amada? Mateus 25, que ela vai lá ficar no hospital com a irmãzinha que foi operada. Eu vou sair de casa às 7h30 da Telco. Tá bom, minha querida. Mateus 25, de 14 a 30. Você pode ler? São 15 versículos, né? Na verdade, 16, mas vamos ler. Ok. E também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou o buraco no chão e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou, acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O
Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel, no pouco eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem 1 talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ai, vamos lá. Meu Deus. Pois é, muita gente prega isso aqui em cima de prosperidade. Tô fora. Nem me peça para pregar isso, que o dia que eu pregar isso aqui em cima de prosperidade financeira, eu me desviei. Orem por mim para que eu retorne para a presença do Senhor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a fidelidade com Deus. Também não tem nada a ver com chamado. Porque diante de Deus, aquele que é chamado para limpar o local onde os irmãos se reúnem e o que é chamado para pregar, diante de Deus é a mesma coisa, porque há um texto na Bíblia que ele dá mais honra àqueles que não têm notoriedade diante dos homens do que àqueles que têm. Então também não se refere a chamado, se refere a fidelidade a Deus, em corresponder à voz de Deus. A um ele deu 5 talentos, chamou para fazer a obra num nível de repente hierárquico mais alto. Tá? Hierárquico, não a nível de importância, a nível hierárquico. E aí a pessoa foi e fez a obra de Deus, multiplicou. Porque quando fala que eu colho onde não plantei, onde não semeei, é porque Deus dá a semente, quem planta é a gente. Não é Deus que vai plantar. Ele dá a semente. A gente tem que fazer a nossa parte. E ele vem e colhe. Ele espera encontrar uma colheita. E aí o que ganhou 5 talentos, semeou. E aí quando o Senhor veio, viu que ele tinha sido fiel. Ele falou: servo bom e fiel, né? Entre no reino dos céus. Participe da minha alegria. Aí deu 2 pro outro. Talvez num nível hierárquico menor, mas de igual importância. Ele pegou aquilo que Deus deu a ele e semeou. E quando Jesus voltou, o Senhor, que esse Senhor é Jesus, servo bom e fiel, né? Eu te dei a semente e você semeou e frutificou. Aí chegou pro terceiro que ganhou 1. E vamos combinar que semear uma semente, humanamente falando, é mais fácil do que semear 5. Né? Porque talvez a responsabilidade física e emocional seja até menor. Exatamente. Mas ele não conhecia Deus, porque ele falou aqui. Ele falou: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Jesus, ele não é severo. Ele é sério. Falta de intimidade. Isso é falta de intimidade. Não conhece o amor de Deus. Vive uma religiosidade. É verdade. Esse terceiro aqui que enterrou o talento, não semeou o que Deus deu a ele, é o religioso. Parece até que está semeando, né? Porque você vê lá no templo, o religioso faz um monte de coisa. Mas fazer um monte de coisa não significa semear a semente que o Senhor deu.
A religiosidade é semear sementes que a religião deu. Mas quando é o Senhor que dá, nada tem a ver com a religiosidade. Mas aquele que recebe algo do Senhor, mas não desenvolve um relacionamento de amor e intimidade com o Senhor, o medo não é lançado fora, porque não conheceu o amor perfeito do Senhor. E aí, com medo, não semeia, não faz a obra de Deus. E aí, quando o Senhor volta, ele chama esse, que era servo também, que nem os outros, de mau e negligente. E aí manda ele para onde? No versículo 30, manda ele como servo inútil, manda para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, que é o lago de fogo e enxofre. Se isso não é sério, eu não sei o que é mais sério. Não fazer a obra de Deus é tão grave quanto praticar a mentira, o adultério, o assassinato. Não fazer a obra de Deus, não corresponder à voz de Deus, não obedecer a Deus e semear o que Ele está te dando para semear, é tão grave porque é pecado. É tão pecado quanto os outros pecados. E se vez após vez você não corresponde à voz de Deus, você está praticando pecado. E quem pratica o pecado vai para onde? Para o lago de fogo e enxofre. Deu para entender? E só um detalhe histórico, né? Só de leitura, o talento era uma medida de valor, né, da época, que eram aproximadamente 35 quilos de ouro ou prata, dependendo do material que se tinha, né? Eram 35 quilos. Um que recebeu 5 talentos, ele recebeu, na verdade, 175, se minhas contas não estão erradas, 175 quilos de ouro e prata, né, para investir. E o outro que recebeu um só talento, na verdade ele recebeu 35 quilos de ouro ou prata, que também é bastante coisa, né? E agora então vou lançar mais fogo na fogueira. Eita. Então fazer a obra de Deus é expulsar demônio, é orar por doentes. Só que não. Porque quando Jesus chegou, falou assim: Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei enfermos no teu nome. E Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então fazer a obra de Deus nada tem a ver com ativismo, tem a ver com caráter. Por isso que restaurar muro e portas é restaurar caráter, porque se você tem o caráter de Cristo, você vai fazer a obra segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. Esses que falam: eu preguei em teu nome, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome. Sim, vocês usaram o meu nome, mas fizeram a obra da religiosidade. E eu não conheço vocês. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Porque tem muita gente envolvida em muitas atividades templárias. Isso. E não estão fazendo a obra do coração de Deus. É verdade. Não estão edificando o caráter de Cristo. Por isso que tem 2 estudos em andamento: edificação do caráter de Cristo e batalha espiritual. E para falar a verdade, os 2 estão unidos. Porque só existe excelência na batalha espiritual se existe caráter cristão. A frase de Jesus, eu não vos conheço, ela denota, ela ensina uma coisa muito importante. Aquele que não tem intimidade com Deus, não lê a Bíblia, não ora todos os dias, não busca a face de Deus, quando vier o juízo final, ou quando Jesus voltar, vai ser um desconhecido. Porque se você não buscar, não alimentar sua vida espiritual, você não vai ter intimidade com Jesus. E se você não tem intimidade com Jesus, Ele não vai te conhecer quando Ele voltar na sua glória. E o que aconteceu com esse terceiro servo? Ele tinha uma visão deturpada do Senhor. Exatamente. Dele, né? O Senhor colhe onde não semeou. E é verdade, o Senhor não semeia, o Senhor dá a semente para a gente semear, mas Ele só vai cobrar em cima do que Ele deu. Se Ele te deu uma tal semente, Ele não vai cobrar algo a mais do que
do que frutificar aquela semente. Ele não vai chegar para um diácono e cobrar o que ele vai cobrar por uma liderança, por um pastor. Muita gente, eu quero ser liderança, eu quero ser pastor. Quer mesmo? Sabe de nada. Né? Sabe de nada, inocente. Quer mesmo? A cobrança é brutal. Porque o Senhor dar mais, ele vai cobrar mais. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tanto que ele dá pra gente semear. Ai de mim que eu não semeio o que ele tá me dando. Por que você vive dando estudo? Porque eu tô recebendo, eu vou enterrar isso tudo? Se eu enterrar isso tudo, eu vou estar na posição do terceiro. Eu não quero ir pro lago de fogo e enxofre, não, tô fora. Entendeu? Isso em todas as áreas. Deus me deu a semente de visitar doente no hospital. O que você está fazendo com isso? Nada. Meus pêsames. Deus me deu a semente de fazer cultos na casa das pessoas. O que você está fazendo com isso? Nada por enquanto. Meus pêsames. Você precisa semear a semente que Deus te deu antes que seja tarde. Então a gente vai parar aqui. É verdade. Na página 35, não adianta começar a página 36 e não terminar. Semana que vem a gente continua falando sobre medo e vamos entrar falando sobre condenação e assim vamos adiante. E já tem 1h, 1 minuto e 25 segundos de estudo. Então eu vou pedir agora, já que a Auricélia está aí, se ela puder falar. Não sei se ela está podendo falar. Eu vou dar a honra dela orar, então, fazer a oração final. Paz. A paz, minha amada. Paz. Tudo bem, minha querida? Você pode fazer a oração final pra gente? Sim. Deus bondoso, Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, por mais esse momento, Pai. Ao estudo, Pai, da tua palavra, Senhor. O Senhor até aqui tem nos sustentados a cada um, Senhor. A pastora Patrícia, o irmão José Arthur, o pastor. Jesus. A Fabiana, a Maria. Até aqui, Pai. Tu tem nos trazido para ouvir a tua palavra, para nos encher, Pai, das tuas bênçãos, Pai divino. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por não deixar nós desamparados, nenhum de nós, Pai. Amém. Por estar na casa de cada um de nós, que sempre estamos celebrando, Pai, a Ti, ó Deus, cantando cânticos, ó Pai, louvores e ouvindo a Tua palavra. Amém. Glorificado e exaltado é o Teu nome, Senhor. Glória a Ti, ó Rei dos Reis, aleluia, Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui, ó Pai, reunida com eles todos, os meus irmãos, Pai de Cristo. Amém, Senhor, amém. 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 Senhor, nós pedimos pela vida da Fabiana, Senhor, que o Senhor venha fortalecê-la, venha enchê-la cada vez mais com o Teu Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus.